Capítulo 7. Os fatores de tendência. Submetendo-se a questionários, um número apreciável de pacientes, percebe-se logo que a orientação das tendências é, dentro dos limites necessários, largamente independente da estrutura do caráter tal como ela determinada pelos três fatores básicos de Hemans. Aliás, uma das mais importantes aquisições do caracterologia é o fato de ter passado a considerar a oposição entre egocentrismo e alocentrismo. Oposição esta proposta por René Lessen, no Traité de Caractérologie, na página 118 seguintes. Os modos de ser que ele designa por esses termos não têm para ele nenhum caráter moral. Trata-se unicamente de disposições naturais que, em um caso, tendem a colocar o eu no centro de todas as preocupações do indivíduo. Em outro, tornam-no independente dos outros e subordinam seus atos aos sentimentos alheios. Logo que se aplicam essas novas noções, elas se mostram de notável fecundidade e adquirimos logo a convicção de que tais aspectos não poderiam ser deixados de lado sem que a fisionomia psicológica do indivíduo se veja privada de importantes traços. No decurso dos últimos anos, dirigimos nossas pesquisas particularmente para essas disposições e fomos levados às seguintes conclusões. Primeiro, em relação ao egocentrismo, alocentrismo é muito diferente de um fator como a emotividade. Com relação a esta última, tudo se passa como se uma mesma potência variasse em graus contínuos, desde o nível baixíssimo, que seria a não emotividade, até a uma intensidade elevada, correspondendo à emotividade. Os graus intermediários seriam o índice de emotividade média. Não se pode, portanto, dizer que determinada pessoa é, ao mesmo tempo, emotiva e não emotiva. Tal afirmação não tem propriamente sentido algum. Naqueles raríssimos casos em que estaríamos tentados a empregá-lo, poderemos perceber, se aprofundarmos um pouco mais a análise, que a hesitação deve-se simplesmente a que existem muitas maneiras de ser emotivo ou de não o ser. A situação é inteiramente outra quando a relação egocentrismo-alocentrismo, quanto à relação egocentrismo-alocentrismo. Neste caso, não existem de maneira alguma graus de uma mesma tendência, mas direções diferentes nas quais o indivíduo se sente arrastado por sua natureza. Pode-se conceber uma pessoa que não seja nem egocêntrica nem alocêntrica, ou que seja ao mesmo tempo uma coisa e outra, se for solicitada nos dois sentidos. E encontram-se realmente na experiência ambos os casos. Assimilá-los ou reuni-los sobre uma mesma cotação média necessariamente neutra traduz mal a realidade psicológica. Uma nota média, digamos 5, de ego-algocentrismo poderia responder a 3 casos inteiramente diversos. Parece, portanto, útil, quando se quiser fazer um exame aprofundado, não nos concentrarmos em opor, na mesma linha, os egocêntricos e os alocêntricos, o que bastaria uma descrição rápida, mas consideramos dois fatores diferentes, cada um com a sua intensidade própria. Segundo, a ideia dos fatores de orientação sugere imediatamente a hipótese de não haver senão duas possibilidades, mesmo que se reúnem em um mesmo grupo, várias solicitações análogas. Procurando efetuar esse agrupamento, fomos levados a considerar 4 direções principais para as tendências do homem, ou para usar um termo emprestado do vocabulário psicanalítico para suas pulsões. Acrescentamos assim as duas direções de que acabamos de falar, a dos interesses sensoriais e a da paixão intelectual. Terceiro, se substituir numa análise minuciosa o fator único, egocentrismo, alocentrismo, por 4 fatores de orientação, será de toda utilidade quebrar a simetria demasiado forçada, sugerida pelos dois primeiros termos. Chamaremos então avidez a um fator de orientação bastante vizinho do egocentrismo, e ternura ao que corresponde ao alocentrismo. Deixamos voluntariamente de lado neste livro toda a exposição histórica ou enciclopédica das teorias e dos métodos e não procuraremos comparar nossos tipos
e nossos fatores aos que têm sido propostos pelos diversos autores. Encontrar-se-á uma tabela comparativa muito interessante sobre esses autores em A Ciência do Caráter, de Baudin. Gostaríamos, no entanto, de assinalar como uma concordância a qual damos valor, que nossos fatores, avidez e ternura, correspondem sensivelmente à avidez e bondade, de que falam Achille Delmas e Ball, em seu penetrante livro A Personalidade Humana. Também fortes analogias com cupidez e a bondade, que Fernand Jason Chanson descreve esplendidamente no seu livro A Vida do Caráter, de Baudin. A estatística das fichas individuais de caráter confirma a independência desses 4 fatores. A conversa com os pacientes mostra sua importância para a compreensão profunda dos casos. Seu valor encontra-se atestado também por sua concordância com o que sugere o estudo da evolução das tendências em função da idade. É evidente que o sentido exato de cada fator se encontra determinado pelas próprias perguntas, que se destinam a colocá-lo em evidência. Poderíamos, pois, remeter simplesmente o leitor ao capítulo 8, mas onde fornecemos um comentário minucioso do questionário. Mas não nos parece conveniente retomar por nossa conta a conhecida frase de Binet, abre aspas, a inteligência é aquilo que demonstram os meus testes. E parafraseando a dizer, abre aspas, a avidez é o fator evidenciado pelas perguntas do sexto grupo, fecha aspas. Um exame psicológico não vale realmente se, a partir de certas observações, não permite fazer previsões sobre o comportamento não observado. É mister, pois, que o sentido de um fator seja muito mais amplo que o das operações que serviriam para reconhecê-lo. Um teste de atenção não é significativo se não nos ensina mais do que o número de I ou o de O barrados em 3 minutos. É necessário que ele possa relacionar-se à vida dos indivíduos fora do laboratório. Isso quer dizer que implica em toda uma teoria de atenção. Parece-nos, portanto, necessário, sublinhando a importância dos exemplos citados no capítulo 8, indicar previamente certos traços desses 4 fatores que não aparecem no questionário. Tais indicações permitirão ao mesmo tempo conduzir melhor o inquérito, porque compreenderá bem aquilo que se deve pôr em evidência e interpretar os resultados obtidos pondo a nu as realidades das quais eles são sinais.